Shalom, gente. Como vocês estão? Não me esperavam, né? Mas eu tô aqui. Eu também não me esperava. Mas, como diz a palavra, é melhor obedecer do que sacrificar, né? E o meu amor casou comigo, porque eu sou tão obediente, gente. Ele se apaixonou. Amém. Mas o tema que a gente está falando nesses dias tem falado tanto ao meu coração, e eu creio que ao coração de vocês também. Jesus, o Deus dos recomeços. E eu comecei a pensar assim, o que eu vou falar, né? Porque tantas vezes a gente recomeça na vida. Quem aí já recomeçou alguma vez? Quem aí já recomeçou em alguma área? E eu comecei a pensar em quantas vezes eu já recomecei em alguma área da minha vida. Eu comecei a pensar que mesmo novíssima, né, gente? Eu já passei por tantas situações de recomeço, por tantas situações que me forjaram, por tantas situações que me marcaram. E o Senhor começou a trazer à memória cada vez que eu recomecei, cada situação que eu recomecei. E no meu coração só ecoava o Deus dos recomeços, o Deus dos recomeços, o Deus dos recomeços. E a maneira que eu fui pensando, eu fui percebendo, sabe o quê? Que em algumas vezes eu recomecei com o Deus dos recomeços, mas que em muitas vezes eu recomecei sozinha. E quando a gente recomeça sozinha, o processo é muito mais doloroso, é muito mais lento, é muito mais difícil. Nós temos um Deus que é conosco. E é muito mais válido para a nossa vida a gente recomeçar com Ele do que recomeçar sozinho. Às vezes em que a gente recomeça sozinho, a gente não recomeça tão só quanto a gente pensa. Às vezes você pensa, eu estou indo sozinho, mas você está indo abraçado no seu orgulho. Às vezes você pensa, eu estou indo sozinho, mas você está abraçado na sua vaidade. Às vezes você pensa, eu estou indo sozinho, mas você está indo na força do seu braço. Às vezes você pensa, eu estou indo sozinho, mas o Senhor te lembra nessa noite que a graça dEle é o suficiente para você. Que é com Ele que você vai mais longe. Que é na presença dEle que você vai aonde Ele quer que você vá. Amém? Com Deus é difícil, mas sem Ele é impossível. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou dar conta. Às vezes a gente pensa assim, tá difícil demais, mas o Senhor nos lembra que para nós recomeçarmos, nós precisamos encerrar os ciclos, nós precisamos queimar as pontes, nós precisamos deixar para trás o que Ele já nos mandou deixar para trás. Às vezes a gente quer recomeçar trazendo as cargas do que ficou, às vezes a gente quer recomeçar trazendo o peso do que a gente trouxe até agora, mas o jugo e o fardo do Senhor é suave e é leve. Então, se você tem alguma coisa para recomeçar, eu quero te dizer nessa noite que você recomece com o seu Deus, porque você tem um Pai, você tem um Deus dos recomeços, amém? Às vezes, no meio dessas tristezas, dessas situações que a gente passa, que nos destroem por dentro e que são necessários recomeçar, a gente vai criando muros que nos protegem. A gente vai criando em volta de nós muros que não só nos protegem, mas nos afastam. Muros que não só nos protegem, mas nos impedem de ser alcançados pelo amor um dos outros, mas também de sermos alcançados pelo amor de Deus através da vida dos outros. Às vezes a gente dentro da igreja, por melhor que seja a igreja, passa por algumas frustrações, por algumas dificuldades. A gente espera assim, eu podia contar com o fulano, aí talvez você não pôde. Eu queria tanto que fosse de tal jeito, mas talvez não foi. E a gente se frustra, a gente passa por situações que nos machucam e a gente começa a criar em nós proteções para essas coisas. A gente começa a criar ao nosso redor tantas camadas que às vezes é difícil até do Senhor nos encontrar. Mas Ele é um Deus capaz. E Ele está aqui nessa noite para encontrar cada um de nós. Ele marcou um encontro com cada um de nós nessa noite. Nós estamos aqui para recomeçarmos com Ele. Amém? Ele está aqui nessa noite. Ele quer quebrar no nosso coração todas essas barreiras. Ele quer quebrar do nosso coração todos esses muros. Ele quer derrubar para nós recomeçarmos mais uma vez com Ele. Amém?
Abra sua Bíblia comigo lá em Ezequiel 37:1. O tema dessa palavra é o Deus do recomeço no vale de ossos secos. Ezequiel 37:1 diz assim: mas a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão voltar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. E então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês voltarão a ter vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida novamente. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. E eu olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas ainda não havia espírito neles. E a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam novamente. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um enorme exército. E então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: os nossos ossos se secaram, e a nossa esperança se foi. Nós fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizeram sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. E então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz os seus companheiros. Palavra do Senhor. Amém. Essa palavra fala tanto ao meu coração e me faz lembrar que o nosso Deus é um Deus especialista em recomeços. O nosso Deus é um Deus especialista em ambientes desfavoráveis. Às vezes a gente pensa assim: tá tão difícil isso aqui, nem Deus resolve. Sabe quando tá tão ruim, tão ruim, tão ruim que nem Deus resolve? Ele resolve. Ele é um Deus que faz o impossível. Ele é o Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos, infinitamente mais do que nós pensamos. Ele é um Deus que trabalha ao nosso favor. Amém? Às vezes a gente pensa que o Senhor precisa de situações perfeitas, de pessoas perfeitas, mas na verdade, na maioria das vezes, em toda a história, o Senhor fez milagres quando tudo parecia perdido. Sabe o que você olha na sua vida e pensa assim: não tem conserto, não dá mais, tá tudo perdido. Sabe quando o casamento parece assim que tá um fio para acabar, que tá difícil demais, que tá um terror. Sabe quando o dinheiro tá escasso, que tá cheio de dificuldades. Sabe quando os filhos estão dando aquele trabalho que você pensa assim: esse menino aqui não tem mais conserto não. Tem, porque o nosso Deus é um Deus que age nas improbabilidades. O nosso Deus é um Deus que faz, onde a gente pensa assim: isso aqui não dava mais. Ele faz. Ele faz. Você já passou por algum momento em que você pensou: parece que está tudo perdido? Você já passou por algum momento que você pensou assim: eu acho que eu estou passando por um vale. Eu acho que eu estou passando pelo vale de ossos secos. E às vezes você pensa assim: que vale é esse, pastora? Que dificuldade é essa?
Dá nome para isso. Às vezes foram seus sonhos que morreram. Às vezes foi a sua capacidade de sonhar que morreu. Às vezes foi o seu ministério, o propósito de Deus para a sua vida, o chamado do Senhor para você, que você não foi diligente e deixou morrer. Às vezes foram os relacionamentos que se romperam. Às vezes era uma pessoa que você confiava, que você achava que era sua amiga, que era alguém que você podia contar e se perdeu. Às vezes as suas forças espirituais se esgotaram. Você acorda sem força nem para falar obrigada, Jesus, por esse dia. Às vezes o seu casamento está por um fio. Eu não sei qual é o seu problema, mas muitas vezes, quando nós olhamos para nós mesmos, para os nossos planos, para os nossos projetos, a gente não reconhece mais vida neles. A gente não reconhece mais possibilidades neles. E tudo que nós vemos são ossos secos, espalhados, sem forma. E como diz o texto, sequíssimos. Eu não sei se vocês são igual eu, gente. Mas quando eu leio esse texto, eu penso assim, que loucura. Que loucura. A gente crê em um Deus que faz uma coisa dessa. Que loucura a gente pensar que era um vale de ossos secos. E o Senhor trouxe de volta à vida. O que é grande para um Deus que faz uma coisa dessa? Que problema seu que é impossível para um Deus que ressuscitou um morto? Que problema seu que é impossível para um Deus que trouxe de volta à vida ossos? Não tem nada que o nosso Deus não é capaz de fazer. Não tem nada que o nosso Deus não é capaz de fazer. E o Senhor me disse assim: o vale não é o fim. O vale não é o fim. Diga para o irmão do seu lado: o vale não é o fim. O vale é o cenário do recomeço. Diz para ele. Porque o Deus que nos chamou não depende do que se perdeu. Ele age a partir do que restou. O Deus que te chamou não precisa que você seja perfeito. Não precisa que esteja tudo certo. Não precisa que esteja tudo maravilhoso. Ele faz com o que você tem. Ele faz com o que restou. Ele trabalha com o que restou. E o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é que aonde o homem vê um fim, Deus vê matéria-prima. Sabe o que você está pensando que acabou? É só o que Deus vai usar para transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos. Sabe aquela situação que você pensou assim, isso aqui vai me destruir? O Senhor vai usar disso para trazer renovo e recomeço sobre a sua vida e sobre a sua casa. No versículo 2 ele diz: e ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face da terra, e estavam sequíssimos. Esse versículo nos mostra que Deus levou Ezequiel a andar entre eles. Deus não só falou assim: olha lá está o vale, lá está cheio de ossos. Não. Deus levou Ezequiel a andar pelo vale. Às vezes você está passando por essa situação sem entender. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que é tão difícil para mim? Deus, por que para mim sempre tem que ser mais difícil? Deus está usando a matéria-prima para trazer um recomeço sobre a sua casa. Ele não mostrou para Ezequiel de longe, ele fez o profeta sentir um ambiente de morte. Ele fez o profeta sentir um ambiente de morte. E às vezes você se encontra nesse lugar, sentindo que está tudo perdido, que está tudo difícil, que está tudo impossível. Ele fez o profeta sentir o ambiente do fim, para que ele percebesse que o nosso Deus age num ambiente de improbabilidade. Aonde você pensa que é fim, o seu Deus te diz essa noite que é o recomeço que Ele tem para você. Às vezes Deus permita que você veja a situação difícil de perto, para que quando você veja o que Ele faz, você reconheça que Ele é um Deus que faz impossível. Para que você entenda a profundidade do milagre que Ele vai realizar na sua vida. Às vezes você olha e pensa assim, isso aqui não. Mas Deus vai realizar milagres onde tudo parece perdido. Aos olhos humanos, lá no Vale de Ossos Secos era o fim. Quem ia olhar e pensar assim, ó, isso aqui vai voltar à vida? Ninguém pensaria.
A gente não consegue pensar que vai voltar à vida nem um bicho que morre, imagina um monte de ossos. Mas aos olhos de Deus, aquilo era apenas o início de algo novo. Era o recomeço de toda uma nação. Era o recomeço de todo um povo que foi estabelecido por Deus. Você foi estabelecido por Deus? Deus tem um recomeço para você. Você foi estabelecido por Deus? Deus tem um recomeço para a sua casa. Você foi estabelecido por Deus? Deus tem um recomeço para as suas finanças. Você foi estabelecido por Deus? Deus tem um recomeço para o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um recomeço para o chamado de Deus para a sua vida. Deus tem um recomeço para você. Deus tem um recomeço para você. Pare de declarar fim, aonde Deus disse: está começando algo novo. Pare de dizer que é o fim, onde o Senhor está dizendo: esse lugar é da onde você vai recomeçar. Pare de dizer que é o fim, onde o Senhor está dizendo: não é o fim. O Senhor está aqui para te lembrar, te trazer à memória o que te dá esperança. Ele é um Deus de recomeços e Ele não está brincando. Ele traz recomeço sobre cada um de nós. Ele traz recomeço para as áreas da nossa vida onde a gente pensou: não dá mais. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Isaías 55, 8, 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. É Ele que sabe o que Ele tem para você. É Ele que sabe. O que te custa é conhecer o que Deus já disse sobre você. Às vezes nós nos encontramos no vale porque a gente acredita que nós já morremos e que não há solução para nós. Porque a gente não conhece as promessas que o Senhor nos fez. Mas o nosso Deus é um Deus de vida e vida em abundância. Então saiba o que o seu Deus disse sobre você. Saiba o que o seu Deus disse sobre você. O segundo ponto é: Deus trabalha com o que restou. Sabe quando você acha que é pouco? Para Deus é o suficiente para recomeçar. Sabe quando você pensa assim: ah, mas Deus vai fazer o que com isso? É o suficiente para Ele trazer sobre você recomeço. É o suficiente para Ele trazer o mínimo de amor e de paixão que tenha no seu coração por Ele. É o suficiente para Ele fazer de queimar de novo no seu coração o anseio, a vontade de servir, a vontade de cumprir o seu chamado, a vontade de dizer sim ao seu propósito. Eu comentei com o pastor assim, eu falei: olha, eu amo pregar? Não. Já disse para vocês, mas o que me traz para esse lugar é o sim que eu disse para o meu Deus. Eu falei para ele assim: parece que na semana que eu vou pregar eu estou passando no moedor de carne todo dia. Todo dia. É um desconforto dentro de mim que eu falei até para ele assim: eu não consigo entender gente que briga para estar aqui. Não consigo, porque tem gente que é assim, né? Que anseia por um microfone. Eu falei assim: não entendo. Mas eu disse sim para um Deus. Eu disse sim para o meu Deus. E é o sim que me faz estar aqui. Mesmo que me doa, mesmo que me custe, mesmo que seja um sacrifício, mesmo que seja desconfortável. Eu estou aqui por obediência a Deus. E aí você olha e fala assim: ah, mas para você é fácil. É fácil o quê, gente? O que é fácil? É fácil. E eu vou falar, tá? Tem um monte de gente que fala assim: se fosse eu pregando era muito melhor. Era mesmo. Então diz sim para o chamado que Deus tem para a sua vida e vai pregar. Então diz sim para o que Deus te chamou para fazer e vai fazer. Então diz sim para o chamado que Deus fez para a sua vida e vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Se você é tão bom em fazer, responda assim ao seu Deus. Tem gente lá fora esperando você abrir a sua boca. Tem gente lá fora esperando você manifestar a glória de Deus por onde você passa. Tem gente esperando você dizer sim e ser bom no que Deus te chamou para fazer. Custa, mas vale.
porque você não está fazendo por você, eu não estou fazendo por mim. Nós estamos fazendo tudo por amor ao nosso Deus. E é só isso. É só isso. É só por amor ao nosso Deus. Então diga sim. Diga sim. Porque a criatura espera a ardente manifestação dos filhos de Deus. Está todo mundo esperando a gente se manifestar. Está todo mundo esperando a gente dizer sim. Não é só mais um culto, não é só mais uma semana, não é só mais um dia, não é só mais um mês. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E é nosso papel, como cristãos, não como pastores, não como ministros de louvor, não como nada, é como cristão, como filho de Deus, como alguém que foi resgatado lá do lodo, da lama, da sujeira, da imundície. É nosso papel como filho de Deus dizer sim ao chamado de Deus para a nossa vida. E se está pouco, Deus trabalha com o que restou. O versículo 3 diz: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, só tu o sabes. Deus fez uma pergunta, mas era porque ele não sabia a resposta? Ele sabia a resposta. Mas ele queria confrontar a limitação da nossa fé. Ezequiel respondeu com sabedoria: Senhor, só tu sabes. E às vezes a gente está envolto em tanta incredulidade que nem só tu sabes a gente consegue responder. A gente diz: não, não dá mais, não tem mais jeito, não, eu não consigo mais, não. Mas o segredo é entregar a última palavra a Deus. Não importa se só restaram ossos, só tu o sabes. Não importa se não tem mais vida, só tu o sabes. Não importa se ninguém mais acredita, não importa se aos meus olhos, se aos seus olhos é impossível, só Deus sabe. Não importa. Se Deus estiver no centro, se Ele estiver no controle, é Ele quem sabe. É Ele quem sabe. Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes. Ele salvou toda uma cidade com os 300 homens com Gideão. Ele restaurou a vida de Jó com o que restou. E Ele quer restaurar em mim e em você os sonhos que Ele tem para a nossa vida. Ele quer restaurar em mim e em você os planos que Ele tem para a nossa vida. Ele quer restaurar sobre a nossa casa o que Ele planejou para nós. O que está quebrado, o que está moído, o que está morto, só Tu, Senhor, o sabes. E Ele sabe quais são os planos dEle para a sua vida. Jó 42:10 diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que antes ele possuía. Olha que cenário de improbabilidade, olha que diferença, olha que dificuldade, olha que impossível. O Senhor restaurou e entregou 2 vezes mais tudo que ele possuía antes. O Senhor é quem sabe. O que sobrou em nós é matéria-prima para Deus operar o que é plano dele para a nossa vida. Nem que sejam só ossos. O nosso Deus é poderoso para fazer ossos voltarem a viver. Amém, irmãos? O terceiro ponto é o recomeço começa pela palavra. Sabe essa boca que você tem? Ela pode declarar vida e ela pode declarar morte. Ela pode declarar recomeço e ela pode declarar fim. O que você tem proferido sobre você? O que você tem falado sobre a sua casa? O que você tem falado sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre o seu propósito, sobre o seu chamado, sobre a sua igreja? O que você tem falado? O verso 4 diz: Então me disse, profetize sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Antes de Deus fazer, Ele libera uma palavra. Lá no início de tudo,
Deus começou dizendo: haja luz e houve luz. Muitos recomeços na nossa vida estão travados porque a gente está esperando os ambientes mudarem. Mas não são os ambientes que mudam. É a nossa palavra que muda os ambientes. Não são os ambientes que mudam porque há alguma coisa sobrenatural. É a nossa palavra que muda os ambientes. Nós precisamos liberar a palavra de Deus sobre cada situação de improbabilidade e de impossível na nossa vida. Comece hoje a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre o seu ministério, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre a sua vida. Comece hoje a profetizar sobre você. E basta uma palavra de Deus para um milagre acontecer. Basta uma palavra de Deus para um recomeço acontecer. Basta uma palavra de Deus para tudo se transformar de novo e de novo. Basta uma palavra de Deus para que os ossos voltem a ter vida. Basta uma palavra. A palavra do nosso Deus ainda tem poder para reverter todos os cenários. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Então tudo que você disser, que for de bênção sobre a sua vida, não vai voltar vazio. Tudo que você disser, que for de renovo, de recomeço, de uma nova estação sobre você, não voltará vazio. A palavra do Senhor não volta vazia. Então não se cale. Sabe aquela coisa que você pensa assim: meu Deus, eu preciso tanto conseguir fazer tal coisa. Declara, irmão. Abre a sua boca na sua casa e fala assim: Senhor, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, do que eu acho que eu sou capaz, do que eu acho que o Senhor até é capaz, mas me ajuda a ter fé. E eu declaro isso resolvido pelo poder do teu nome. Eu declaro isso vendido pelo poder do seu nome. Eu declaro isso adquirido pelo poder do seu nome. Usa a sua boca, conheça as promessas de Deus e declare sobre a sua vida, declare sobre a sua família, declare sobre a sua casa. Não aceite a situação como está. Profetize sobre os ossos secos. Não é muito mais fácil você olhar os ossos e falar assim: ai, tchau, deu tempo, era plano do Senhor, morreu, acabou. Fácil é, mas ontem eu disse, hoje eu repito: o que vale custa. Então use a sua boca para profetizar aonde você vê que já morreu. Amém? 4 diz: o recomeço de Deus é completo e não pela metade. Versículo 7 diz assim: os ossos se juntam, carne cresce, mas ainda sem vida, até que Deus sopra o Espírito. O nosso Deus é um Deus de processos, mas o nosso Deus também é um Deus de obras completas. A gente passa por processos, mas os processos chegam até o fim, porque o nosso Deus é um Deus de obras completas. Ele começou e Ele termina. Ele começou e Ele termina. Primeiro a estrutura, depois a essência, primeiro a forma, depois o fôlego de vida. O Senhor vai reestruturar os seus sonhos. O Senhor vai moldar novamente os seus sonhos. O Senhor vai renovar os seus projetos. O Senhor vai trazer de novo ao seu coração os planos dEle para a sua vida. E Ele também, através da sua palavra, trará fôlego de vida. Trará espírito de vida. Trará vida novamente sobre você. Muitos se contentam com a aparência de restauração. Sabe aquela coisa que você falou assim: tá parecendo que tá bom, então tá ótimo. Tá parecendo que tá certo, então tá certo. Tá quase bom, então Deus já... Não. Tem situações que ainda está faltando o sopro de vida. Tem situações que ainda não é o que você está tentando mostrar que é. Está faltando o sopro de vida. Está faltando fôlego de vida. Está faltando uma palavra do Senhor dizendo sim, é isso.
Até parece que está bom, mas às vezes não está. E às vezes a gente se contenta em parecer que está bom. Mas o nosso Deus é um Deus de obras completas. É um Deus de verdade. É um Deus que faz do começo ao fim. Até mesmo em lugares que às vezes a gente achou que não tinha mais vida. O nosso Deus é um Deus que completa a obra dele e mostra que foi restaurado do início ao fim. Não aceite um recomeço superficial. Não basta ser só uma estrutura de ministério. Não basta só ter uma aparência de culto. Não basta só parecer que está adorando a Deus. Nós precisamos vir para esse ambiente com verdade dentro de nós. Nós precisamos vir para esse ambiente com o coração pronto para entregar ao nosso Deus louvor, honra, glória. Nós precisamos vir para esse lugar cheio de expectativas para o que Deus fará aqui. Não basta parecer que é um culto. É nós que trazemos a presença do Senhor para cá. Não basta parecer que está tudo lindo. Não basta ter um telão. Não basta ter cruz. Não basta ter cadeira almofadada. Nós precisamos trazer a glória de Deus para esse lugar. É nós que trazemos a glória de Deus para esse lugar. Não basta parecer que está tudo lindo. Nós precisamos da glória de Deus aqui. Não basta parecer que está tudo lindo. Nós precisamos carregar a glória de Deus dentro de nós. Essa responsabilidade é minha, mas essa responsabilidade também é sua. Que não seja só mais um culto. Que não seja só mais uma palavra, mas que o Senhor encontre o seu coração disposto a recomeçar nessa noite. Que o Senhor encontre o seu coração disposto a dizer sim para Ele nessa noite. O que sustenta um recomeço verdadeiro é a presença do Espírito Santo. O que sustenta um recomeço verdadeiro é a presença do Espírito Santo. Não é uma carinha bonita, não é uma voz bonita, não é. É a presença do Espírito Santo que sustenta um recomeço. Você não está conseguindo manter? Às vezes você está passando pouco tempo com o seu Deus. Quer recomeçar? Recomeça com Ele. Quer recomeçar? Recomeça na presença dEle. Quer recomeçar? Recomeça aos pés dEle. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Mas a palavra do Senhor diz em Zacarias 4:6: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito do Senhor. E hoje o Espírito Santo quer soprar sobre nós, sobre os ministérios que esfriaram, sobre os corações que se tornaram sequíssimos, sobre as vidas que perderam o amor por Deus. Eu não sei aonde você se perdeu. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que secou. Eu não sei o que morreu. Eu não sei o que desabou. Mas de uma coisa eu sei: se ainda há ossos, há possibilidade de recomeço. Se ainda há ossos, há possibilidade de recomeçar. Se ainda há ossos, tem matéria-prima para Deus soprar fôlego de vida. Se ainda há ossos, o nosso Deus pode completar essa obra. E Deus está nos chamando hoje para recomeçar. Com o que sobrou, com a força que resta, com o tanto de fé que ainda pulsa no nosso peito, o Senhor está nos chamando para recomeçar. Às vezes você pensa, mas não é suficiente para que tudo volte a viver. Deus vai restaurar, Deus vai reestruturar e Deus vai soprar a vida. Deus vai restaurar, Deus vai reestruturar e Deus vai soprar a vida. E quem viu um vale de ossos secos, agora vê um exército se levantando. Quem viu um vale de ossos secos, agora vê um exército se levantando. Quem aqui está passando por um vale? Quem aqui está precisando de um recomeço?
Quem precisa de um recomeço no ministério? Quem precisa recomeçar a sua caminhada com Deus? Quem precisa de novo dizer: Deus, faz queimar no meu coração esse amor, essa chama. Quem precisa de um recomeço na sua fé, se coloque de pé nessa noite. Isaías 43:19 diz assim: eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não percebeis? O Senhor está fazendo uma coisa nova. Ele está trazendo à luz a nossa vida. Ele está trazendo sobre nós oportunidades novas, oportunidade de recomeçar, oportunidade de dizer de novo: Deus, eu quero responder sim ao seu chamado. Oportunidade de dizer mais uma vez: Deus, eu quero cumprir o meu propósito. Oportunidade de dizer de novo: Deus, eu só preciso de você, Deus. Contigo eu vou mais longe, Senhor. Contigo eu chego, Pai, no lugar onde o Senhor quer que eu chegue, Senhor. O Senhor só precisa que você diga sim. O Senhor só precisa que você diga: eu quero. O Senhor só precisa que você confie que Ele é um Deus que sopra a vida ao que está morto, que Ele é um Deus que faz além das nossas improbabilidades, que Ele é um Deus do impossível. Senhor Jesus, sobre cada coração que anseia por um recomeço, Pai, que o Senhor é o Deus que dá resposta, que o Senhor é o Deus que dá fôlego de vida, que o Senhor é o Deus que traz uma restauração, Senhor, que o Senhor é o Deus que queima o nosso coração de novo, uma chama, um fogo, um amor, Senhor Jesus. O Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. O Senhor é o Deus que tira todo o pranto e traz ao amanhecer a alegria do Senhor. O choro durou uma noite, pela manhã a alegria vem. Nova história, novo começo, um novo tempo, eu creio. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um novo tempo, eu creio. Aleluia, o Senhor tem um novo tempo para nós. O Senhor tem um recomeço mesmo no vale de ossos secos. O
O Senhor tem um recomeço nas situações que você achou que tinham morrido. O Senhor tem vida para soprar sobre o que morreu. O Senhor tem vida para soprar sobre o que havia se perdido. O Senhor tem vida para dizer um novo tempo. É chegada uma nova hora. É chegada uma nova estação. É chegado um novo tempo para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha para 3 pessoas perto de você e diga para essa pessoa: Deus é o Deus do recomeço. Diga para essa pessoa: não há nada impossível para Deus. Fala: nós servimos a um Deus que levanta ossos secos e faz voltar a viver. Faz voltar a viver. Faz voltar a viver. Aleluia. 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 Não importa qual nível de dificuldade, de problema, de adversidade. Não importa se a finança, se o casamento, se seja lá o que for, você olha e fala: pastor, o osso já está seco, não tem mais possibilidade. Deus é o Deus que só precisa encontrar alguém com coragem suficiente para profetizar. Por isso que Deus olha para o profeta e diz: esses ossos podem viver? O profeta diz: é o Senhor que sabe. E Deus então responde: se é eu que sei, eu só preciso que você profetiza. Se é eu que sei, eu só preciso que você profetiza. Se você profetizar, eu vou entrar em ação. Se você profetizar, eu vou começar a fazer. Quem faz sou eu, mas quem profetiza é você. Independente de como esteja a circunstância, a situação, quem faz é Deus, mas quem profetiza é você. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: quem profetiza é você. Seja a boca de Deus no seu casamento, na sua finança, na sua empresa, na sua família. Seja a boca de Deus. Talvez você olhe e os ossos estão secos e Deus está te chamando a ser um profeta dentro da tua casa. É você que vai dizer: vai voltar a viver. Vai voltar a viver. Vai voltar a viver. Quem crê nisso diz aleluia. Quem crê nisso diz glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Bem forte. Nova história. Nova história. Novo começo. Um novo tempo. Eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Um novo tempo. Diga mais uma vez: nova história. Nova história. Novo começo. Um novo tempo. Eu creio. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Um novo tempo. Eu creio. Nós declaramos um novo tempo sobre a sua vida, um novo tempo sobre a sua casa, um novo tempo sobre a sua família, um novo tempo sobre os seus negócios, um novo tempo sobre a sua finança, um novo tempo do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe, diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Aplauda Jesus mais uma vez. Celebre, 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 celebre ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos terminar esse culto de uma forma diferente. Dê a mão a essa pessoa que está do teu lado aí. Não precisa fechar o corredor não, mas dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Amém? Dê a mão a essa pessoa. Vamos orar e vamos terminar essa celebração com gratidão ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esse tempo. Te louvamos, Pai, por essa noite maravilhosa, pela Tua palavra, por essa atmosfera gloriosa nesse lugar. Espírito Santo, leva-nos em paz.
Espírito Santo, nós já te agradecemos por uma semana abençoada, uma semana de paz, de alegria, uma semana, Pai, aonde o Senhor se faz presente em nossas vidas. Pai, muito obrigado. Declaramos a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida do teu povo, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda Jesus mais uma vez.